Então eu tive essa onda de energia subindo e descendo pelo meu corpo. E quando meu terceiro olho e minha coroa se abriram, foi como se meu espírito deixasse meu corpo e fosse para o espaço eterno. Hoje conversamos com a potência espiritual Beth Guadagno. Bem-vinda, Beth. É ótimo tê-la aqui. Obrigada. Por este espaço, Kimberly, sou muito grata a você. Nossa, estou arrepiado. A gente estava comentando isso antes de começar a gravar. Eu poderia descrever sua experiência como uma experiência de quase morte, mas isso é apenas uma parte tão pequena do que aconteceu com você e o que você está fazendo aqui no planeta. Então, continue, Beth. Conte-nos como era a sua vida antes de começar essa jornada e nos atualize até onde você está hoje. Ok? Sim, obrigada por este espaço. E eu estou sempre tão grata quando tenho a chance de compartilhar sobre minha experiência humana, minha experiência espiritual, porque me lembra que há muitas vezes na minha vida, agora indo para frente, tive minha experiência espiritual um pouco menos de 5 anos atrás. Mas mesmo desde a minha experiência, às vezes esqueço que tive coisas milagrosas acontecendo comigo e que eu não sou um ser humano. Eu sou um espírito tendo uma experiência humana. E então, toda vez que tenho a oportunidade de compartilhar minha experiência, sou lembrada de que a vida não é o que eu penso que é. É muito maior, é muito mais vasta e que há um propósito para tudo. E então eu valorizo o espaço consciente e realmente aprecio pessoas que criam um espaço consciente. Eu também crio um espaço consciente na minha vida, sou muito grata por isso. Então, conte-me essa história. E eu vou te contar um pouco do contexto, porque isso leva a uma transformação muito inspiradora. Mas eu cresci em meio a muita desordem e disfunção. Eu vivenciei todos os tipos de trauma que uma pessoa poderia ter em uma idade muito jovem, trauma sexual, trauma emocional, trauma físico. Eu cresci em uma família que era completamente alheia. E então minha família utilizou ferramentas como dependência de drogas, incesto, apenas você sabe como abuso sexual, experiências loucamente densas. E foi assim que eu cresci. Eu cresci realmente empobrecida e pensei que todas essas coisas eram muito normais. Eu não percebi que essas experiências eram incomuns. Pensava que todos as tinham, pois era o que eu vivenciava. E meus pais eram ambos viciados e isso era apenas parte da nossa linhagem familiar. Em 2007, meus pais decidiram que estavam prontos para acabar com o vício deles. Eles estavam cansados de serem pobres, eles estavam cansados de passar fome, eles estavam cansados de sofrer. Eles mudariam suas vidas e acabariam com o próprio sofrimento. A única maneira que eles sabiam fazer isso era morrer. Em 2007, meus pais cometeram suicídio juntos. Eu tinha 23 anos quando isso aconteceu. E 18. E foi, quero dizer, sim, simplesmente não há palavras para descrever como foi essa experiência transformadora, para dizer o mínimo. E sabe, eu já estava lidando com o meu próprio vício, porque passei por tantos traumas na juventude como na vida precoce, e eu só queria não sentir meus sentimentos. Então eu usava qualquer coisa que eu pudesse colocar às mãos, né? Seja substâncias ilícitas ou álcool, ou homens, ou amor, ou codependência, ou sabe, qualquer coisa assim. Eu só queria usar coisas fora de mim mesma para não sentir. Então, no momento do suicídio dos meus pais, sabe, havia essas duas vozes na minha cabeça, eram muito claras. Uma voz dizia: Você deveria parar de usar drogas, elas acabaram de matar seus pais. E então a outra voz era muito mais convincente, muito mais carismática e dizia: Bem, você não pode parar de usar drogas. É tudo o que você tem deles. Que tipo de vida, que tipo de pessoa você seria se abandonasse o legado da sua família? Você é filho dos seus pais e tem que fazer o que eles fizeram. E então aquela voz fez mais sentido para mim e parecia mais fácil. E então eu segui aquela voz. E então o meu vício se tornou meu pai. O vício tirou meus pais de mim e então assumiu o papel de meu pai. Meu vício era minha estrela guia, minha bússola. Tenho tatuagens de garrafas de bebida e maços de cigarros cobrindo meu corpo, como se essa fosse toda a minha identidade. Isso se marcou em mim e no meu vício, cara. E sim, isso apenas cresceu e cresceu e ficou mais insano e mais insano.
E como você sabe, o vício é uma doença progressiva por natureza. Foi exatamente o que aconteceu comigo, sabe? Eu tinha um namorado que ele me amava tanto e eu estava tão imersa no meu vício que nem conseguia ver que essa pessoa se importava comigo. Meu vício precedia qualquer relacionamento. Já me casei e divorciei algumas vezes. Abandonei minha irmã e me mudei para o outro lado do país depois que nossos pais morreram, porque meu vício era simplesmente mais importante. E eu não podia ser confrontada com nada que pudesse ser mais importante do que o meu vício. E eu tinha esse namorado e meu namorado acabou falecendo por causa do uso e nós estávamos usando juntos. Ele nem gostava de usar drogas, apenas gostava muito de mim. E ele acabou tendo uma overdose de cocaína. Ele morreu de overdose de cocaína, seu coração explodiu e eu me senti tão culpada. E quero dizer, apenas a culpa e a vergonha que acompanharam tudo isso foram tão avassaladoras para mim. Ele era filho único e eu via a dor e sentia a dor em seus pais. Eu me sentia indigna de viver, sabe? E então eu realmente me tornei super destrutiva comigo mesma e estava usando apenas para morrer. E eu, sabe, eu usava quantidades insanas de substâncias e fazia esse acordo com o universo ou com quem quer que eu pensasse que estava falando como uma ateia. E eu disse, sabe, se eu acordar, vou buscar ajuda. Ou se eu não morrer disso, sabe, tipo, eu vou começar do zero amanhã e prometo que não vou usar. E eu apenas continuei, sabe? Parecia que eu era como um peixe fora d'água e eu estava apenas ofegante por ar. Meu vício tomou conta novamente, como sempre faz. Acabei tendo uma overdose e eu morri. Bem, quero dizer, uma parte de mim morreu de qualquer forma, mas eu tive essa experiência espiritual realmente profunda, onde entrei no espaço da eternidade, neste reino não físico envolto em amor incondicional e luz branca cegante, o mesmo espaço que as pessoas que tiveram experiências de quase morte descrevem. Não acredito que morri fisicamente, mas tive todos os marcadores de alguém que passou por uma experiência de quase morte. Eu tenho algumas palavras para descrever o que me aconteceu hoje. O que eu experimentei foi um despertar espontâneo da Kundalini. E se você não sabe o que é energia Kundalini, tudo bem. Eu também não sabia. Mas a palavra Kundalini se traduz aproximadamente em força vital. Então eu tive um despertar de ativação da energia da força vital. No Ocidente, podemos chamar de receber o Espírito Santo. O mesmo conceito, apenas em linguagens diferentes de culturas distintas. Então eu tive essa experiência em que todos os meus chakras, a propósito, né? Eu não sabia o que era um chakra naquela época, mas tudo se abriu, ativou e ficou online exatamente no mesmo momento. Senti uma onda de energia subindo e descendo pelo meu corpo. Quando meu terceiro olho e minha coroa se abriram, senti meu espírito sair do corpo e ir para o espaço da eternidade. E eu tive muitas experiências nesse despertar espiritual, e você sabe, as principais que eu acho realmente importante compartilhar é a primeira cena em que me encontrei. Parecia muito com uma nave espacial, foi assim que veio à minha mente. E eu estava cercada por milhares de outros corpos de luz. Eu podia perceber outras almas ao meu redor, e havia um comandante no centro desse espaço. E você pode chamar esse comandante de Cristo ou Krishna, Buda, qualquer entidade superior que ressoe para você. Tudo veio para mim como se fosse o mesmo ser, mas definitivamente algo superior e algo puro. E este comandante estava preparando todos nós para a nossa viagem à Terra. E me foi baixada a informação de que eu sou uma guerreira espiritual enviada em uma missão para fazer parte do grande despertar, que a consciência coletiva do planeta está se transformando de um nível dimensional inferior de pensamento para um nível dimensional superior de pensamento. E que eu estava aqui para isso. E todas essas almas estão todas super animadas. E tipo, você podia sentir todo mundo todo iluminado e pronto para esse salto para a Terra. Então minha consciência se desloca para outra cena. Vejo-me diante de uma mesa de seres. É assim que parece em minha mente. E essa mesa de seres, eles têm um grande livro e estão folheando o livro e estão tipo, ok, é bom te ver. Você está aqui apenas para obter algumas informações e depois irá embora. E eu estou olhando ao meu redor e estou tipo, ah, vocês não estão falando comigo. Estão, porque eu não sei onde estou, mas parece muito legal aqui. E eu definitivamente não retornarei para a confusão emocional de onde vim. Ok, eu quero te interromper com. Pergunta por quê? Estou pensando que você está tendo essa incrível experiência espiritual transformadora. Como essa vibração está se sentindo para você? Deve ter sido avassalador vindo de onde estava o seu corpo energético.
Sim. Então, sabe, na minha experiência espiritual, eu estava meio que tratando toda a situação como uma alucinação induzida por drogas. Eu fiquei tipo, nossa, isso é tão estranho. Mas eu diria que a mudança de sentimento de passar de um profundo oceano de angústia para incorporar completamente o amor incondicional. Quer dizer, você quase nem consegue se lembrar da angústia porque está tão encapsulado no amor que nada disso, nenhuma dessas sensações de vibração mais baixa faz sentido, porque você está em uma frequência tão alta. Eu realmente não entendi o que estava acontecendo no início. Como se eu meio que me acomodasse na experiência, comecei a receber cada vez mais informações na minha consciência. Eu não sabia onde estava, mas me sentia muito melhor do que antes. Então, comecei a me lembrar de onde eu estava. Percebi que agora estou em casa. Onde eu estava antes não era minha casa. Isso é férias, entre aspas, que definitivamente não parecia nenhum tipo de férias que um humano pensaria que era como um feriado em algum lugar. Sabe, eu sabia que finalmente estava em casa e que a mesa de seres à minha frente, eles não me disseram quem eram, mas eu nem precisava perguntar porque eu sabia que eram as pessoas encarregadas da minha missão. Então eu só tinha que ouvir o que eles diziam, e eles continuavam afirmando que eu não estava lá para ficar. E me vi transformando em uma criança pequena, chutando minhas mãos e meus pés no chão. Não voltarei, você não pode me obrigar, ficarei em casa. E eu lhes disse que eles não nos contam a verdade sobre a Terra e não nos preparam adequadamente. E não há absolutamente nenhuma maneira de eu voltar para lá. E sabe, eles meio que tinham esse ar de riso sobre eles. E eles estavam tipo, ok, você está aqui para algumas informações. Aqui estão as informações que você procura. Vamos te guiar pelos detalhes do seu plano pré-nascimento para que você entenda sua missão e possa seguir para a próxima parte dela. Eles me guiaram pelo que parecia, aos meus olhos, um supermercado. Lembrava muito um videogame. Isso pode ser devido à minha geração ou ao fato de vivermos em uma simulação, você decide. Então, estou passando por este supermercado com este grande carrinho de compras vazio, e alinhando as paredes dos corredores do supermercado estão estas enormes caixas de cereais. Cada caixa de cereal carrega uma experiência de vida. E então eu sabia que estava vindo para a Terra para o grande despertar e que teria que escolher experiências muito densas, porque eu não estava apenas transmutando isso para a linha familiar na qual eu estava nascendo, mas também estaria transmutando essa energia para o coletivo em si. E então eu começo a pegar todas as caixas de cereal. Quero dizer coisas loucas, você sabe, vício, prostituição, desabrigados, degradação, pobreza, escolhendo a linha familiar na qual eu nasceria, todos os traumas que acompanhavam isso, todos os traumas geracionais que acompanhavam essa linha familiar. Também havia coisas no carrinho que eu ainda não tinha alcançado, como despertar espiritual, recuperação, entrar em consciência, ser autora e palestrante, fazer parte de uma comunidade espiritual. Nenhuma dessas coisas tinha acontecido, então elas não ressoavam para mim e eu apenas pensei que eram um lindo enchimento de carrinho. Toda vez que eu escolhia uma caixa de cereal, se fosse algo que envolvesse um contrato com outra alma, eu escolheria a caixa e então uma pequena esfera de luz sairia por trás dela e nós viríamos de esfera para esfera um com o outro e entraríamos em contrato. Então, o que se destaca muito vividamente para mim e o que eu acho que tem sido o mais transformador na minha jornada foi quando eu escolhi a experiência de vida de trauma sexual na infância. A esfera de luz que saiu com ela era a alma do homem que me molestou quando eu era uma criança pequena. E nós entramos em contrato um com o outro para vivenciar isso juntos. E eles nos mostraram os porquês. E uma das principais razões era que eu havia sido seu abusador na mesma capacidade em uma vida anterior. Estávamos equilibrando a energia um para o outro, além de fazermos isso para o coletivo em si. Agora, meu humano não consegue entender como uma experiência de vida como essa poderia ser melhor para a evolução da consciência ou a evolução do meu espírito ou algo assim. Mas hoje tenho fé inabalável, crença e conhecimento de que meu espírito, meu eu superior, minha alma tem tudo isso cuidado e que eu estou apenas aqui para a viagem. E então eu consegui sair da minha mentalidade de vítima no momento deste download específico no despertar. Não sou vítima das minhas circunstâncias. As coisas não aconteceram comigo a vida toda. Elas realmente aconteceram para mim porque, em algum nível da alma, eu sou uma co-criadora divina.
Estou criando com o divino para a evolução completa do meu próprio eu espiritual para o bem-estar espiritual coletivo. Foi um momento tão bonito porque parecia que 2 toneladas de opressão haviam sido liberadas de mim, como se eu tivesse carregado esses sacos de tijolos minha vida inteira. E agora, de repente, eu estava livre de todos eles. E me encontrei de volta à frente da mesa de seres e eu estava tão grata e expressava tanta gratidão, e eu estava tão feliz por estar nessa consciência. E eu disse a eles que ainda não vou voltar para a Terra, mas agradeci por me informarem tudo isso. Como eu me sinto muito melhor agora que eu sei. E eles disseram: ouça, isso não é um castigo. Você não está voltando para a Terra porque está condenado lá ou estamos te obrigando. Você está retornando à Terra porque se inscreveu para algo. Este é o momento mais emocionante para estar no planeta. É a evolução da consciência. As pessoas têm esperado milênios por isso e você está aqui para isso. Então, você sabe, prepare-se, se você está voltando. E eu disse, ó, bem, eu definitivamente não posso voltar para o corpo de onde acabei de sair. Eu disse que ela está com defeito. Ela precisa de muita cura. Não há como realizar isso. E eles disseram, ok, você não precisa voltar para ela, mas você estará voltando e então vamos mostrar o bebê em que você nascerá. E então eles me mostraram este pequeno bebê, muito parecido com um videogame. Eles me mostraram o avatar dela, todas as estatísticas dela, tudo sobre ela, sua etnia, seu gênero, onde ela nasceria, sua linhagem familiar, quem eram seus pais, seu propósito, sua missão, sua adversidade. E este bebê iria assumir o meu próprio carrinho de experiência de vida. Devido à linhagem familiar em que ela estava nascendo, ela enfrentaria níveis extras de adversidade social. Então ela tinha algumas de suas próprias caixas no carrinho, e eu pensei, uau, se essas são minhas únicas opções, voltar para o corpo de onde acabei de sair ou começar do zero, então acho que vou voltar para ela. Quando comecei a voltar à minha consciência, eles foram muito altos e claros e disseram: ouça, a primeira parte da sua vida foi como um campo de treinamento e a segunda parte da sua vida será para cumprir a missão. Você vai ter professores e mentores, almas gêmeas, espíritos afins, comunidades. Você vai ter a consciência espiritual trabalhando para você nesta parte da sua vida. Vai ser muito mais fácil, apenas confie em nós. Lembro-me de olhar para trás e dizer que não confiava neles. Então me encontrei de volta à minha consciência. Essa é a minha experiência espiritual. É extraordinário. Realmente é. Então você estava em casa sozinha quando isso Aconteceu? Sim, eu acordei no chão do meu banheiro. Quando voltei à minha consciência, eu estava lá sozinha. E como foram os primeiros momentos? Você estava. mesmo lembrando o que tinha acontecido? Eu sabia exatamente o que havia ocorrido. Novamente, atribuí a contenção apenas à psicose induzida por drogas. Eu pensei, uau, eu definitivamente tomei demais e nunca mais ficarei tão bagunçada novamente. E então eu fui ao Instagram ao vivo para contar a todos o que acabara de acontecer comigo. O que eu dizia não fazia sentido, mas eu tentava passar todas as informações. Ainda tem o vídeo, é insano. Eu imagino. Então você acordou no banheiro, você teve essa experiência incrível, e eu realmente acho que existe uma espécie de paradoxo irônico entre o que nosso espírito acha que é uma ótima experiência e o que nós pensamos como humanos é uma ótima experiência. Então você está no chão do banheiro, começando a integrar isso, como foram os próximos dias e semanas, e imagino que diferentes partes e pedaços disso viriam à sua consciência de uma maneira grande. E então, como você lidou com isso a seguir? As próximas semanas foram com um caos completo, total, total caos novamente. Você sabe, né? Eu era um ateu militante, muitas experiências terríveis aconteceram comigo na minha vida. E não só isso, mas eu causei montanhas e montanhas de danos a outras pessoas. Não sou apenas uma pessoa traumatizada, mas também alguém que traumatizou outros. E então, sabe, a ideia toda de Deus ou o divino, um criador, não era nada no meu radar, porque eu não queria ter que aceitar a responsabilidade pela maneira como eu estava vivendo minha vida. Eu não queria nem pensar em alguém tendo que assumir a responsabilidade pelo que aconteceu comigo. Sabe, a única coisa que eu sabia sobre Deus, ou a coisa que realmente se destacou para mim, foi, sabe, no que diz respeito ao suicídio, meus pais haviam cometido suicídio. Então eu pensei que há essa linha na Bíblia que diz: se você comete suicídio, vai para um lugar chamado abismo. E eu pensei, não consigo imaginar meus pais sofrendo durante toda a vida humana e depois sendo condenados a sofrer por toda a eternidade também. Para mim era mais fácil simplesmente me esconder de Deus.
E depois dessa experiência espiritual, ficou bem claro para mim que talvez exista algo mais do que apenas eu mesma. E o que quer que eu pense que seja essa pequena faísca de erro que é a Terra. Mas eu não sabia viver de outro jeito, nem por onde começar a repensar meus pensamentos. Então, o universo, como Deus, o divino, ou qualquer linguagem que você prefira, que chamo de fonte de poder superior, interveio de forma alta e tangível para me mostrar que minha experiência era real. Não era alguma alucinação induzida por drogas. Todos esses sinais divinos e sincronicidades começaram a acontecer. Por exemplo, todos os meus traficantes, todos eles decidiram simultaneamente mudar suas vidas e parar de vender drogas. Estou falando de cerca de 10 homens diferentes no exato mesmo dia. Eu ligava para cada um deles e cada um tinha essa história de transformação de suas vidas. E esses caras não se conheciam. Então, sabe, agora eu não tinha como conseguir o que precisava e me via em abstinência e tinha dependências físicas de certas substâncias, bem como 1 milhão de vícios mentais em outras, sabe, em outras substâncias. Mas eu tinha uma dependência física de opiáceos e heroína e estava tão doente, tão doente. Eu estava no 3º dia de abstinência, o pior deles. E parece que sua pele é feita de vidro quebrado, como se seus ossos estivessem em chamas, suores quentes e frios, doente por ambos os lados. Eu estava apenas acolhendo a morte. E eu acho que tive algum tipo de momento de suicídio mental ou espiritual, onde eu realmente senti meus pais. Eu sabia que o dor que eles devem ter sentido quando tomaram essa decisão que mudou suas vidas. Eu não pensava em mais ninguém, não me lembrava da minha família, que alguém se importava comigo ou que a vida vale a pena. Nada disso me ocorreu. Eu só pensava, meu Deus, estou com tanta dor, só quero que pare. E eu ia fazer o que fosse necessário para que isso acontecesse. E então eu ouvi uma voz e ela me disse que eu poderia pedir o que eu queria consertar. Em meio ao desespero, pensei, ok, voz estranha. Eu vou morder a Isa. Por favor, alivie-me desta dor física. Por favor, alivie-me desta abstinência. E então eles me disseram para me deitar e contar regressivamente a partir de 10. E esses 2 homenzinhos surgiram na minha mente. Ainda consigo vê-los nitidamente sempre que conto a história. E eles eram esses pequenos homens, eles tinham narizes bulbosos, eles estavam vestindo esses jalecos brancos. E esses pequenos cortadores de grama se manifestaram diante deles. E eu observei esses homens passarem por cada fenda da minha mente. E enquanto eles caminhavam, eu sentia esses intensos formigamentos quentes. Eu simplesmente sabia que algo milagroso acontecia comigo. E depois que eles terminaram de mapear minha mente, senti esses X atravessarem minha testa. E então, em um grande e brilhante flash branco, fui instantaneamente curada no 3º dia de abstinência de heroína. Quero dizer, momentos antes eu estava doente por todo o lado, acolhendo a morte, e então lá estava eu completamente bem e curada e bem. E me joguei no chão e estava clamando ao divino, e eu continuava dizendo como isso poderia estar acontecendo. Eu não acredito nisso, eu não acredito em você, você não poderia ter escolhido um sujeito mais indigno para conceder este tipo de graça. E só para contrastar, eu era ateia. Eu era órfã por suicídio, viciada em drogas, prostituta, mentirosa, manipuladora e ladra. Eu era racista, eu era uma estupradora. Eu era todas as coisas que você pensaria que te condenariam ao exato oposto do que eu estava vivenciando. E lá estava eu, completamente amada incondicionalmente e salva pela graça. Sim, minha vida inteira mudou naquele momento. No início, eu pensei que tinha que sair e curar as pessoas com minhas mãos porque eu tinha recebido algum tipo de dom. Eu fui pelo metrô de Nova York, colocando as mãos em viciados em drogas sem teto, pensando que podia salvá-los. Eu mesmo também era um viciado em drogas sem teto, então foi realmente caótico e super insano. E então, quando a poeira começou a baixar, percebi que tinha que começar a viver uma nova vida. E uma grande parte disso seria entrar em recuperação da dependência de drogas. Porque mesmo que eu tenha sido curada da abstinência, certamente eu não estava curada dos pensamentos que acompanham o vício. E todos As manifestações do vício. Então, minha jornada começou a se desdobrar em recuperação e despertar espiritual. E eu acho que o que você estava conduzindo, então, era tremendamente difícil. E eu acho que muitas pessoas que talvez foram criadas em lares muito amorosos, ou que chamaríamos de lares normais, não entendem que quando você é criado em um ambiente completamente disfuncional, é assim que você acha que as pessoas agem. Porque é tudo que você sabe.
Quando você sai para o mundo e começa a receber essas reações negativas para comportamentos que você acha que são normais, isso não faz sentido algum. Então, meu palpite é que você se sentiu como se estivesse flutuando, completamente desconectada, tentando descobrir como formar essa nova vida na qual você não tinha absolutamente nenhuma experiência? Oh, meu Deus, sim. A ideia toda de começar uma nova vida era tão esmagadora porque eu nem sabia por onde começar, Eu não sabia. nem como acordar e escovar na época. Eu só tinha um par de dentes bons. Graças a Deus pela recuperação, permitindo-me comprar alguns dentes hoje, mas eu estava realmente ferrada. Eu realmente me coloquei nisso. Sabe, meu vício realmente me destruiu. Eu costumava dizer que nem conseguia acordar e escovar meu único dente bom sem estar chapada antes. Eu não sabia como fazer nada sem mentir, usar, manipular, roubar. Eu não sabia como viver minha vida baseada em princípios espirituais. Através de sinais e sincronicidades, encontrei uma irmandade de 12 passos chamada Narcóticos Anônimos, a qual pertenço. E sim, sabe, este homem simplesmente apareceu. Eu estava em um vagão de trem completamente vazio, o que é insano em Nova York, estar em um vagão de trem vazio. Há 8 milhões de pessoas que vivem aqui e o vagão de trem está completamente vazio. As portas se abrem e um homem entra e se senta diretamente na minha frente em um vagão de trem vazio. E ele tinha um colar da Irmandade dos 12 Passos, ele tinha essas grandes letras chamativas da minha Irmandade dos 12 Passos ao redor do pescoço, e eu ouvi essa voz e ela disse: Esse é o seu caminho, siga-o até uma reunião. E esse foi o dia em que parei. De usar drogas. Eu apenas consegui. Arrepios. E eu nunca mais vi aquele homem, que é a parte mais louca, porque sabe, mesmo que eu viva em Nova York, ainda é uma comunidade relativamente íntima, e eu nunca mais o vi. E eu realmente acho que ele era um anjo encarnado, talvez apenas por aquele momento, e ele não existe mais na Terra. Foi a primeira vez que segui minha intuição e percebi que poderia viver minha vida de forma diferente. Então, para aqueles que estão assistindo, que talvez estejam lutando contra drogas ou álcool ou qualquer tipo de vício, quero dizer, temos tantos para escolher aqui neste sistema de realidade. Você pode falar sobre como foram os primeiros dias e semanas e como isso começou a te mudar pouco a pouco? Ótima pergunta. Obrigada por isso. Sim. As primeiras semanas e dias de recuperação foram dolorosos. Não tem outro jeito de dizer isso. Sabe, não foi mesmo que eu tivesse experimentado toda essa divindade me levando à recuperação, quando eu estava cara a cara com o fato de que tinha que desaprender e reaprender tudo? Era tão avassalador. E então, uma das maiores ferramentas espirituais que eu tenho é essa premissa de apenas por hoje, eu simplesmente não estou usando drogas apenas por hoje. Ainda não estou recuperada, né? Estou em um processo de recuperação contínua e permanente. Todos os dias eu apenas levo um dia após o outro. Não são apenas as drogas que eu tento evitar usar diariamente. Largar as drogas foi apenas uma parte do processo. E então surgiram outras camadas de vício, como transtornos alimentares, obsessão por pessoas, assistir televisão compulsivamente, codependência e vício em tecnologia. Há tantas outras camadas para o meu vício, e tudo se resume ao fato de que eu não quero sentir meus sentimentos. Acho que eles são grandes demais para mim. E antes de eu ter estabelecido uma relação muito íntima com um poder superior na minha vida com a fonte, era como, bem, eu não posso confiar em ninguém para me ajudar com isso. Mas hoje eu tenho uma amizade com meu poder superior, hoje eu tenho essa relação lindamente íntima. É como em qualquer relacionamento, leva tempo. Tivemos nossos altos e baixos, momentos sem comunicação e muita comunicação. E você sabe, é essa bela jornada de fluxo e refluxo e ondas quebrando e águas calmas. E tem sido uma jornada realmente incrível, mas a recuperação inicial, se eu não tivesse o apoio de outras pessoas, como eu entrei em uma instituição de tratamento de longo prazo, eu entrei em um programa de 9 a 12 meses e acabei ficando lá por 17 meses. E eu tive muita sorte de estar trancada dentro de quatro paredes, porque se eu tivesse que lidar com as ondas gigantes de emoções e informações que estavam chegando até mim, eu não acho que poderia ter resistido a me medicar e sedar com álcool ou drogas. Então, para mim, essa foi definitivamente uma grande parte. Eu precisava estar em uma comunidade com outras pessoas que também estavam interessadas na recuperação. Então você entra em um programa de tratamento que, sabe, se eu fosse você,
Eu não estaria fazendo entrevistas, eu estaria dizendo, sabe, vamos passar 3 ou 4 anos no Havaí, na praia, com os pés na areia, e então talvez eu volte e seja uma guerreira espiritual nisso tudo? Você se atirou de cabeça. Então você está em um programa de recuperação de longo prazo, que eu acho que foi tão benéfico, né? Eu imagino tentando integrar todas essas novas informações e lidar com o mundo. Sabe, lá você tinha uma pequena rede de segurança. Como é a sua prática espiritual agora? E eu acho que muitas pessoas percebem que uma prática espiritual simplesmente vem automaticamente. Não é, não é. Então, como você mantém isso junto hoje, sim? Isso é tão. Ótima pergunta. Assim, práticas espirituais são como qualquer outra coisa, né? É assim que o músculo da minha espiritualidade, da minha prática espiritual, é como ir à academia para o meu corpo físico. Eu tenho que fazer exercícios todos os dias para ver resultados diferentes, e é a mesma coisa com uma prática. Então, agora eu não sento em uma almofada por 1 hora por dia e medito e fico zen ou algo assim. Não é onde estou no meu processo espiritual. Então, eu tenho uma prática de meditação, mas envolve mover fisicamente o meu corpo. Então, eu medito enquanto exercito meu corpo. Eu também pratico este lindo livro aqui, Um Curso em Milagres. Apenas uma leitura leve, brincadeira. É como um manifesto de 1.800 páginas. Então, dentro de Um Curso em Milagres, há um livro de exercícios e uma lição para cada dia do ano, e é uma reprogramação. Um Curso em Milagres é um texto metafísico e é canalizado por Jesus e é canalizado através da mente de um psicoterapeuta ateu da Universidade de Colômbia na década de 70. E, para mim, este é o texto mais próximo que encontrei que explica a minha experiência espiritual de uma maneira realmente tangível. Agora, este livro lê como instruções de estéreo. É muito desafiador entender. Definitivamente não foi escrito por um humano. Eu participo de um grupo de estudo de um curso em milagres, onde temos uma linda comunidade que lê o livro juntos, interpreta e compartilha. Então, uma grande parte da minha prática espiritual também envolve estar envolvida em uma comunidade espiritual. Como mencionei, faço parte de uma comunidade de 12 passos diariamente. Também tenho minha comunidade de um curso em milagres. Eu também estudo a fé Bahá'í, que é outra das escrituras que descobri, que ressoa muito profundamente com minha própria experiência espiritual. Se você não conhece a fé Bahá'í, saiba que é a religião mais jovem do mundo e aceita todas as manifestações de Deus. Acredita na unidade da religião, na unidade da humanidade e também combina as concepções de ciência e espiritualidade. E eu tenho uma bela comunidade Bahá'í. É o grupo de indivíduos mais diversificado, acolhedor e gentil que já encontrei em minha experiência humana. Então, eu sou muito chamada para essa escritura. Eu simplesmente amo seus escritos e eu não sou uma Bahá'í. Você não precisa ser um Bahá'í para entrar na fé, que é uma das minhas partes favoritas também. É que é muito diversificado e eu também pertenço a um grupo para pessoas que tiveram experiências de quase morte e experiências espirituais com a Associação Internacional para Estudos de Quase Morte, cuja sigla é Associação Internacional para Estudos de Quase Morte. E temos grupos de compartilhamento toda semana, e foi lá que encontrei toda a linguagem e ferramentas de integração da minha própria experiência dentro dessas diferentes comunidades espirituais. Isso é uma parte significativa da minha jornada espiritual e integração. Minha prática é encontrar minha tribo e estar com minha família de alma. E então eu fiz isso e continuo permitindo que essa concepção cresça a mais membros da tribo por aí. Eu os recebo em minha experiência e amo criar um espaço consciente. E essas são todas as maneiras que eu exercito meus músculos espirituais. E então, todos os dias eu exercito um princípio espiritual em minha vida, seja honestidade, compaixão, empatia, tolerância. Todos os dias eu faço um esforço consciente para exercitar pelo menos um desses princípios espirituais ao longo do caos do dia. Você Sabe, quando estou no mundo e vejo alguém que está claramente lutando, vício em drogas, sem teto, eu olho para eles e penso que poderiam ser bastante poderosos amanhã, porque eu vi pessoas vindo de coisas realmente, realmente difíceis que os informam em sua transformação. E eles simplesmente se tornam essa incrível potência espiritual por causa da profundidade dessa experiência. O que você acha que foi com você? Porque eu acredito que todos nós traçamos nossas vidas. Temos um plano geral antes de encarnarmos, o que te deu a confiança para abraçar tanto nessa encarnação. Uau, isso
É uma ótima pergunta. Honestamente, eu tenho contemplado se isso foi uma decisão informada, sabe? Quase diariamente, especialmente logo após o despertar. Eu sabia que tinha planejado minha vida, tanto assim, quero dizer, você pode adotá-lo como uma crença se não tiver certeza. Eu tenho um profundo conhecimento de que planejei minha vida e livros como Jornada das Almas de Michael Newton e Seu Plano de Vida de Robert Schwartz, esses O Plano da Sua Alma. Esses livros me deram a confirmação de que minha experiência espiritual eu não a inventei. Como existem a literatura por aí que tem a ver com o planejamento pré-nascimento, e então, novamente, não tenho certeza se foi uma decisão informada, porque não acho que minha alma entenda a densidade número 1 da Terra, e tenho certeza de que entende porque teve outras vidas aqui. Então, quando ela volta, né, ela é como se dissesse, tá, isso foi legal, vamos fazer de novo. Meu humano é como? Como você pôde fazer isso comigo? Tipo, isso é demais para qualquer um aguentar. Mas sabe, minhas experiências de vida podem não parecer tão ruins quanto as de outros. De fato, tive muitas experiências intensas, mas também moro na América e, sabe, estou cercada por certos estilos de vida. E se eu morasse em um país que não tivesse água corrente ou as pessoas estivessem, sabe, morrendo de fome, essa é uma experiência de vida que também é muito desafiadora. A minha tem uma densidade diferente agora, mas, sabe, existem muitas e talvez não seja tão desafiador para alguém que está passando por isso. Então, tudo se resume a essas lentes de percepção. Então, eu sei que minha alma é como essa roteirista que não conhece limites, minha alma está criando essa novela espanhola que se desenrola em tempo real na minha vida. Mas eu também tenho, como eu disse, uma fé inabalável de que tudo está sempre dando certo, não apenas para o meu bem maior, mas para o bem maior do coletivo, contanto que eu continue nesta jornada e continue a fazer o trabalho interno. Então eu passo muito do meu tempo, sabe, conceituando, teorizando, pensando e aprendendo. Eu nunca usei meu cérebro antes. Quer dizer, sabe, a extensão do meu vocabulário antes da minha experiência espiritual era apenas essa longa lista de drogas que eu usava e quanto dinheiro custava para estar comigo. Não havia espaço nem necessidade para outros pensamentos. E hoje eu tenho todo esse universo de pensamentos dentro de mim, e isso é incrível. Sim, eu acho que para responder a sua pergunta, minha alma se inscreveu não apenas para mim, mas para todo o coletivo. Isso também me mantém no caminho da cura. Às vezes, se eu pensasse que estava fazendo isso apenas por mim, eu poderia desistir e dizer que é apenas uma pessoa e não importa realmente. Mas quando penso nisso, estou me curando por cada menina que nunca teve a oportunidade de superar ou processar seu trauma sexual, ou, sabe, cada criança que perdeu um pai para o suicídio que nunca teve a oportunidade de processar esse trauma antes de eles partirem. Sei que faço isso pelo bem maior, não apenas por mim. Isso me mantém firme neste processo. Eu disse repetidamente aos meus guias: vocês não percebem como é difícil aqui embaixo mais do que pensam. E eu sei que enquanto estamos formulando nossas vidas, pensamos que parece emocionante. Chegar aqui é realmente muito difícil. Por vezes é como se estivéssemos lutando na lama para atingir nosso objetivo. Então você teve essa experiência incrível. É simplesmente impressionante o que você passou e a luz, a energia e o entusiasmo que você exala hoje é realmente milagroso. É um milagre. Como você vê o mundo hoje em contraste com a forma como o via antes dessa experiência? Essa é uma ótima pergunta. Então, minha vida antes era como se eu estivesse andando pelo inferno. Então comecei a ter uma consciência espiritual. Pensei que estava no purgatório presa e não queria estar lá. E agora hoje eu vejo minha vida como o céu. E essa foi a mudança espiritual para mim. E eu sou tão grata pela mudança de percepção. Como compartilhei, minha comunidade espiritual tem sido fundamental nisso. Então, após a experiência espiritual, eu apenas pensei que tinha morrido e que tinha que me recuperar para voltar ao céu. E então eu, sabe, eu chegava a esses marcos de não usar e eu dizia, ok, Deus, eu não usei drogas em 7 dias. Alguém está vindo me pegar? O que houve? E nenhuma resposta por um mês. 30 dias se passaram e eu ainda estou fazendo isso. Quem está vindo, sabe, pensando que alguma nave espacial iria chegar Me teletransportar. de volta para casa. E quanto mais longe eu ia na jornada espiritual, e mais textos espirituais que eu lia, e mais eu me educava e encontrava os professores que realmente ressoavam para mim e os mentores na minha vida, percebi que não se trata de voltar para o céu,
Trazer o céu para cá é possível todos os dias que permaneço em recuperação. É como estar no céu. Eu passei de ser uma prostituta viciada em metanfetamina e heroína sem teto para uma pessoa feliz e saudável, cercada por uma comunidade, vivendo uma vida cheia de abundância e uma bela casa com amigos maravilhosos. Quer dizer, sim, a transformação, se a transformação é possível para mim, é literalmente possível para qualquer um. Não tenho palavras para explicar o tipo de animal depravado que eu era antes dessa experiência. E eu mantenho essa visão para cada pessoa que eu, sabe, talvez não goste no momento. Então, você aludiu a estamos neste período de transição aqui na Terra, com o qual eu concordo. Você pode nos falar um pouco, com base em sua experiência e com esse conhecimento expandido que você adquiriu, a experiência expandida para onde estamos indo e como nos dar algumas dicas e truques sobre como você acha que podemos navegar melhor as mudanças no planeta? Uau! Eu não posso afirmar que possuo a verdade absoluta. Essa é a parte mais interessante do meu processo de integração espiritual. No início, achei que precisava sair, ensinar, pregar e proselitizar, pois todos deveriam saber o que eu sei e fazer as coisas do meu jeito. E, novamente, através da integração espiritual e através rodeada por uma comunidade espiritual, notei que todos possuem autonomia espiritual. O que funciona para mim pode não funcionar para você, mas essas são as coisas que eu faço. Então, eu tenho a convicção de que estamos no meio do grande despertar, transformando o nosso pensamento de um nível tridimensional para o quinto dimensional. Essas palavras significam que estamos transitando de um sistema de pensamento centrado no ego para um centrado no espírito. Ou você pode chamar de centrado no serviço, se não gosta da palavra espírito, ou centrado em Deus, né? Se quiser ouvir uma palavra mais bíblica, mas estamos transformando de um nível de egocentrismo para um centrado em Deus. E então, para mim, eu faço algumas coisas. Primeiro, eu sirvo as pessoas todos os dias e não, eu nunca sinto que tenho como se eu tivesse que servir. Tenho a oportunidade de servir de várias maneiras. Isso pode ser algo grande, como compartilhar meu testemunho ou me conectar intimamente com você agora. E às vezes é apenas algo tão simples como segurar a porta aberta para alguém ou sorrir para um desconhecido na rua. Todos esses são atos de serviço. Então, estou sempre a serviço de outras pessoas. Trato meu corpo como se fosse um templo e bebo muita água. Bebo cerca de 1 galão de água por dia. Passo o dia inteiro urinando. É muito irritante, mas sei que é bom para mim. Isso eleva a minha vibração, mas pode não funcionar para todos. É o que dá certo para mim. Bebo bastante água, me exercito e me alimento de forma saudável. E sim, você sabe, apenas mudando essas poucas coisas, eu me sinto melhor. E você sabe, é desafiador, é muito desafiador se alimentar de forma saudável, é muito caro. E há tanta tentação por aí, mas sei que toda vez que tomo uma decisão, especialmente com comida, com qualquer tipo de alimento que coloco no meu corpo, estou informando ao meu corpo que o amo, honro e vou alimentá-lo com coisas boas, nutritivas e vivas. Isso é uma grande parte disso para mim. E eu acho que estar aterrada e encontrar o que te aterra na experiência humana, tipo, sim, somos seres espirituais, mas estamos aqui para ter uma experiência humana, mesmo que isso envolva a transformação da consciência. Para mim, também preciso me manter aterrada em minha humanidade. E então, sabe, eu tenho como meu parceiro não tem o mesmo sistema de crenças que eu. Ele me mantém conectada à minha experiência humana. Não é apenas sobre falar de coisas espirituais o dia todo, tenho minhas comunidades para isso. Tenho um relacionamento muito humano com um homem na minha vida. Sim. Então, para mim, comer de forma saudável, exercitar-me, beber água, fazer atos de serviço para outras pessoas e estar envolvida não apenas na comunidade espiritual, mas também em fazer coisas muito humanas, todas essas coisas me fazem sentir muito aterrada que eu sou capaz de estar aqui para essa transformação, para essa mudança de pensamento. Sim, eu não sei se a maioria das pessoas percebe que temos o ingresso eletrônico agora, estamos com os pés no chão em um dos maiores eventos da galáxia agora, todos estão nos observando. É emocionante. É emocionante. E eu realmente acho que, ou pelo menos eu percebi na minha vida pessoal, pode haver uma história diferente sendo contada nas redes sociais e na televisão. Eu não assisto televisão, mas talvez minha percepção seja de que as pessoas estão ficando mais gentis, estão ansiando por essa conexão, está se tornando, as pessoas estão mais despertas agora, estão fazendo as coisas intencionalmente. Há apenas uma mudança na humanidade e eu posso sentir isso.
E o que você disse sobre abrir portas ou apenas ser um pequeno, o que consideraríamos em um nível humano como um pequeno gesto, não é? É enorme. E esse padrão de energia que você criou ao fazer isso existe para sempre e se expande. Então, são todas essas pequenas coisas que podemos escolher fazer diariamente que estamos literalmente transformando esta realidade e sistema em algo mais gentil, mais suave, mais centrado na unidade do que no egoísmo, menos medo, menos falta, apenas uma mudança completa de percepção sobre o que podemos criar aqui na Terra. Uau, eu amo isso. Sim, sim, sim. Então, o que está à frente para você? Para onde está fluindo sua energia? O que te deixa animada? O que te faz saltar da cama? O que você está criando no seu mundo? Sim, obrigada por perguntar. Então, eu apresento um podcast com a Associação Internacional de Estudos sobre Quase Morte, e isso é algo pelo qual sou muito apaixonada. Eu também tenho um negócio de coaching, onde eu oriento as pessoas a se livrarem de vícios ou despertar espiritual ou qualquer área da vida delas que estejam procurando transformar. Eu consegui utilizar a lei da atração e a lei da suposição na minha vida de uma maneira tão extrema para simplesmente atrair experiências de alta vibração para mim, por falta de uma palavra melhor, mas, sabe, experiências de linha do tempo ótimas. Eu não preciso mais ficar na lama e no lodo que era a minha experiência antes, e agora eu posso me elevar acima disso. Então, eu ajudo outras pessoas. Se tenho essa capacidade, sei que qualquer ser consciente também tem. Também trabalho diariamente em uma clínica em Harlem, Nova York, ajudando as pessoas em sua jornada de recuperação. E, sabe, todas as coisas que eu faço são atos de serviço, sabe? Criando um espaço consciente, seja eu treinando alguém no meu negócio privado, ou seja eu, sabe, no trabalho durante o dia, eu tenho atos de serviço. E para mim, isso realmente me anima. Também estou escrevendo um livro e, sabe, eu realmente quero utilizar algumas das ferramentas que consegui encontrar na minha vida e colocá-las todas em um só lugar. Talvez não para outros lerem, mas para eu me lembrar, se necessário. São essas coisas que realmente me animam e me dão empolgação para seguir em frente. Maravilhoso. E onde nós podemos? Sim, você pode me encontrar nas redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Meu nome de usuário é Budabete, um trocadilho. E eu adoraria me conectar, né, especialmente se você for Alguém que seja passando por uma luta com a noite escura da alma, o vício, sabe? Eu encontrei tantos recursos incríveis. E se eu não puder te ajudar de uma maneira íntima, pelo menos posso te conectar à comunidade. Viemos aqui com tribos de outras almas destinados a nos reconectar com elas para seguir a próxima etapa da jornada. Se eu puder te ajudar a se integrar na sua tribo, farei isso com prazer. Você é um verdadeiro testemunho da resiliência da humanidade e do poder e força da humanidade, e conectar com nosso propósito e nossa missão é algo tão gratificante. E você é simplesmente o exemplo perfeito disso. Absolutamente. Obrigada por estar conosco hoje. Espero que volte no futuro. Obrigada, Kimberly. Ótimo. Tudo bem, pessoal. Obrigada por passarem por aqui. Até a próxima. Espero que gostem do próximo vídeo. Essa é uma boa. Qualquer uma delas pode ser perfeita para você. Você pode realmente gostar desta também. Antes de sair, inscreva-se.